Paz, Senhor e muita igreja. Agradecer esta oportunidade que nos dão de estar aqui a partilhar a palavra do Senhor convosco. O nosso Deus é um Deus bom, o nosso Jesus é maravilhoso, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz e por isso Deus nos consola com a sua paz. E hoje gostaria de trazer à reflexão o Evangelho do nosso amado Salvador Jesus Cristo, escrito por o nosso irmão João, no capítulo 14 de João, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 14. Eu gostaria de meditar convosco um pouco sobre o verso 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos ler o texto todo. Como disse o nosso irmão Tiago semana passada, vamos pôr os nossos telemóveis em silêncio ou em modo avião para que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nós hoje. Mas antes disso, vamos orar. Pai amado, é com alegria, Pai, com todo prazer, estamos aqui na Tua casa para, Senhor, não só Te louvar, Te glorificar e Te exaltar em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo de Nazaré, mas também, Senhor, podemos ouvir, Pai, a Tua voz. Eu estou aqui como um vaso para que Tu uses para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, não seja o meu falar, o meu agir, mas seja, Senhor, o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Para edificar as nossas vidas, a Tua Igreja, neste dia, em nome de Jesus. Então, capítulo 14 do Evangelho de João diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas e, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de facto me conhecesseis, também conhecerias meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco, ainda não me conheces? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Tu não crês que eu estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai e que vós estáis em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e a ele os obedece, e esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E Judas, não Iscariotes, perguntou-lhe: mas como, Senhor, tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome,
Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Ouviste o que eu vos disse? Irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficarias alegres porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E eu vos digo isto agora, para que antes que aconteça, para que quando acontecer, possais crer. Eu não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando e ele nada tem em comum comigo. Mas faço aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamos aqui. Levantemos e vamos aqui. Não é, galera? Mais aqui a pouco. Irmãos, esta é uma palavra que nós precisamos realmente de digerir muito bem, esta palavra. Jesus Cristo disse: eu sou. O grande problema aqui é, a pergunta que eu trago para nós hoje é: tu crês nisso? Tu crês que realmente Jesus é? Tu crês mesmo que Ele é? Não só o caminho, a verdade, a vida, que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus? Que tu podes fazer as obras que Ele faz e em dimensão maior? Tu crês que Jesus Cristo é? Esta é uma pergunta para nós. Porque Jesus Cristo disse: se vós me amardes, vocês obedecereis aos meus mandamentos. A pergunta é: tu conheces os mandamentos do Senhor? Tu conheces a lei? Tu estás a estudar a lei frequentemente? Tu estás a obedecer aos seus mandamentos? Se tu fores andar, pegares num carro, ou não souberes as regras de trânsito, o que é que vais fazer? Vais cometer erros. Ou não? As tantas entras num sentido proibido e tens um acidente. Vais magoar outros. E nós pensamos que às vezes, quando nós estamos, ou dizemos que estamos em Cristo, que não há regras. Mas tu te esqueceste de que a primeira coisa que Jesus Cristo veio anunciar foi o reino de Deus. Ele disse: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Então quer dizer que tu pertences a um reino e que tu próprio és reino. Agora, aquilo que tu estás a viver é uma vida de reino ou não é? Jesus Cristo é o caminho. E tu tens que conhecer este caminho para perceberes os passos que tu estás a dar. Se nós formos olhar a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, principalmente quando, a partir de que Moisés recebe a lei, qual era a grande preocupação de todos aqueles que estavam em Cristo, aqueles que estavam com Deus, aqueles que estavam com os mandamentos? Era passá-los para que todos conhecessem e, através do conhecimento, eles pudessem andar segundo o caminho de Deus. Quando o povo de Israel se desviava por várias razões, o que é que acontecia? Deus trazia o quê? Deus trazia guerra. Trazia coisas contrárias. Ou não? O povo se desviava, o que é que acontecia? Guerra. Não quer dizer que tu não te desviando não tens guerra. Porque este reino é um reino de Deus, é um reino que está em guerra todos os dias. Nós todos os dias estamos em guerra. Não sei se tu já te apercebeste, mas este caminho é um caminho em que tu tens guerra todos os dias. Agora, qual é o grande problema aqui? O problema é que tu tens que saber se em primeiro lugar tu entraste pela porta certa. Lá no final do capítulo 7 de Mateus, quando Jesus Cristo, no final em que Ele está a apresentar o grande sermão que nós chamamos o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5, passa para o capítulo 6 e termina no capítulo 7. Lá no final Ele apresenta 2 portas e 2 caminhos. E Ele diz que estreita é a porta e estreito é o caminho que nos leva à salvação e larga é a porta e largo é o caminho que nos leva à perdição. Nos leva à perdição eterna. Neste sentido, nós quando nascemos enquanto a criança não tem a consciência
dentro o bem e o mal, ela está salva porque Jesus Cristo diz que ela está salva, a palavra de Deus nos está salva. Mas a partir do momento em que ela começa a ter a consciência e começa a discernir entre o bem e o mal, ela já entrou na porta larga. Não é verdade? Ela já entrou na porta larga, por isso é que a criança precisa de ser salva, precisa de ser ensinada para que ela, o mais cedo possível, possa reconhecer que caminho é este, que verdade é esta, que vida é esta. Então, e isto aqui, tu estás lá. Então tu precisas sair desta porta larga e entrar na porta estreita. E tu precisas de entender, e se nós lermos o Evangelho de João todo, nós precisamos de entender que Jesus Cristo é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Ele é a palavra. E é aqui que tu entras. Em muitos textos nós vemos não o caminho, mas os caminhos. Os caminhos de Deus. Porquê? Porque Jesus, Ele é verdadeiramente aquilo que tu precisas, das coisas que tu andas. Não só luz, não só vida, não só pão, não só direção, mas Ele é a vida, a verdadeira vida. E os discípulos estavam naquela confusão. Mas então, como é que eu vivo isto? Como é que eu ando nisto, Senhor? Como é que eu faço? E Jesus Cristo deu uma promessa maravilhosa, aqui no texto. Ele diz: quando eu for, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e Ele vos ensinará todas as coisas. Nós vamos aos Salmos, e principalmente o Salmo 119, é um salmo, irmãos, que se refere muito à lei de Deus. E tu não consegues andar no caminho certo se tu não tiveres conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, neste contexto, a pergunta continua a ser: qual é o caminho que tu estás a trilhar? Qual é o caminho que nós estamos a trilhar? Qual é o caminho que a Igreja, o caminho, verdadeiramente está a trilhar? Porque não é pelo facto de nós dizermos eu pertenço a Jesus que nós pertencemos. Não é pelo facto de teres feito uma oração em que tu dizes: Senhor, entra no meu coração que realmente tu estás vivendo uma vida com Cristo. Porque Jesus Cristo nos deu algo como um termômetro, e pelos seus frutos os conhecereis. Nós tivemos aqui temos tido aqui algumas mensagens que nos mostram isso. A primeira mensagem foi a mensagem do Samuel. Quando o nosso orgulho não nos deixa escolher o caminho certo. Não nos deixa escolher o caminho da verdade, o caminho da vida. E se tu não matares o teu orgulho te mata a ti. Se não matares o teu orgulho te mata a ti, te afasta de Deus. Foi o que nós aprendemos com Samuel. Para tu viveres uma vida de propósito, tu tens de conhecer o caminho. Como é que tu vais viver uma vida de propósito se tu não conheces o caminho? Se não conheces o propósito, se não conheces a direção que deves tomar? Como é que vais vencer os teus gigantes? Se tu não crês verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor do universo. Ele não é o Senhor da tua vida. Ele não é só o Senhor desta terra em que nós vivemos. Ele é o Senhor do universo. A palavra de Deus nos diz, através da pena de Paulo, que Deus o levou acima de tudo e de todos. E que lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E que toda a sua criação um dia se vai dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo aquilo que foi criado, que nós conhecemos, vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E tu? E eu? E nós? As nossas atitudes, as nossas escolhas que nós fazemos no dia a dia ditam se nós verdadeiramente estamos no caminho certo ou no caminho errado. Se nós formos olhar toda a palavra, nós vemos que em certa altura na igreja primitiva
no capítulo 18 de... Deixa eu ver aqui, capítulo 18 de Atos, a igreja primitiva estava no início, e quando Paulo estava em Éfeso, em Éfeso e em Corinto, no verso 26 ele diz: e começou a falar corajosamente na sinagoga. Mas quando Príscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. O que isto quer dizer? Que ele estava a falar do caminho, mas ele tinha algumas coisas que ainda não conhecia. Então, ali, aqueles dois presbíteros que estavam ali, pegaram nele e disseram: tu estás correto, mas ainda te falta mais alguma coisa. Mas como é que eu posso ser corrigido se eu não pego na palavra, não estudo? Se eu não tenho a coragem, muitas vezes, de voltar ao início, não é voltar as costas, não é voltar atrás, é voltar ao início, rever todos os processos, rever todas as coisas, voltar a estudar, e Deus vai mostrando novas coisas, porque Ele diz: eu faço novas todas as coisas. Aqui há umas semanas atrás eu fui assistir a um seminário sobre graça. 2 horas, o seminário dá para muito mais, mas foram 2 horas. Foi compilado. Graça. Como muita gente não entende o que é graça de Deus. Como muita gente se escuda e se esconde atrás do seu próprio pecado para se justificar aquilo que não é justificado. Para justificar aquilo que nunca foi justificado e que a própria palavra de Deus não justifica. O Evangelho, as cartas de João, lá no capítulo, na primeira carta de João, diz que nós fomos salvos para não pecar. E neste mesmo Evangelho, no capítulo 1, verso 17, ele diz: a graça e a verdade vieram por Jesus. Jesus Cristo trouxe-nos a verdade para o conhecimento do caminho que nós devemos seguir. Porquê é que a graça é superior à lei? Porquê é que Jesus Cristo veio cumprir a lei? Porque tudo o que estava escrito nele foi cumprido por Jesus Cristo. E ele veio trazer o quê? Veio trazer a graça, para que essa graça nos desse o poder para nós vivermos acima da lei, numa nova lei, porque ele é o novo legislador. A lei do amor de Deus. Ele veio nos trazer essa graça, que essa graça nos dá o poder para nós vivermos acima da lei de Moisés. E a lei de Moisés, irmãos, isto é fácil de nós entender. Vejam a mulher que estava a ser acusada pelos fariseus. A mulher que estava a ser acusada pelos fariseus foram levadas a Jesus para quê? Para confrontar Jesus com a lei de Moisés. E o que é que Jesus Cristo fez? Eu conheço essa lei, mas eu tenho uma lei melhor. Eu tenho uma lei maior. A graça que eu trouxe é para viver nessa lei maior. Nessa lei superior. É na lei da graça. E por isso aqueles homens não tiveram que apontar nada a Jesus. E ele disse: onde é que estão os teus acusadores? Não estão. Então vai e não peques mais. Quantas vezes Jesus Cristo repetiu isto? E disse a tantos que curou, a tantos que libertou, e disse assim: vai e não peques mais. Então qual é o nosso problema? Qual é o problema do crente hoje em dia? Em primeiro lugar, porque ele não crê. Hoje nós fazemos as coisas por emoção, por sociabilidade e não por fé. E nós somos salvos pela graça mediante a fé. Se tu não creres, se tu não estiveres preparado para aquilo que toda a gente hoje fala, Jesus Cristo brevemente estará a vir. Pois provavelmente tu vais ficar. O que é que tu queres ouvir? Quando bateres à porta, Jesus vai abrir a porta para ti ou vai dizer: eu não te conheço. Como tu não me conheceste a mim, como tu não guardaste a minha lei, como não guardaste os meus mandamentos, não executaste, com a graça que eu te dei, que eu
Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho e a graça que vem através da palavra, através do Espírito Santo que Deus nos enviou. Ele nos empodera para que tu possas viver nesta lei da graça. Amar o teu inimigo. Dar a outra face. Bem dizer àqueles que te maldizem. E tudo isto é fácil. É tudo muito fácil. Não é? Não é fácil isto. Não é fácil. Não. Nós devemos agir e muitas vezes é preciso engolir sapos vivos. E eles muitas vezes não conseguem passar aqui na maçada da nós ficamos muito engasgados. Irmão, Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Reparem nisto que Jesus Cristo falou. Os teólogos dizem que este texto, que esta, não este texto sim, mas esta conversa que Jesus Cristo teve com os seus discípulos foi precisamente na noite em que Ele foi traído, em que Cristo foi traído e teve a comunhão, precisamente nessa noite, uma noite longa que Ele teve, um dia longo que Ele teve com os seus discípulos. Toda esta conversa de capítulo 14, 15, 16 a 7 de João. Irmãos, reparem que Cristo está a dizer assim: não se turbe, não vos perturbeis, porque para onde eu vou, vocês não podeis ir agora, mas eu virei outra vez. Irmãos, imaginem, eles estão com Jesus, viram tantos milagres, viram tanto poder ser manifestado, e Jesus Cristo sabia que eles ainda eram incrédulos. Jesus Cristo sabia que a sua fé ainda não estava firmada. E Ele disse: não fiqueis perturbados. O que é que eles ficaram quando Jesus Cristo foi preso? Como é que eles ficaram? Começaram a louvar: tu és o Todo-Poderoso, tu és o Maravilhoso. Desesperados. Mas eles ainda não tinham realmente uma coisa que nós temos hoje, o Espírito Santo. Embora Cristo já tivesse soprado o Espírito sobre eles, eles ainda não tinham verdadeiramente o batismo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas e faz a sua obra. Agora, reparem nisto. Se tudo o que pedimos ao Senhor, ao Pai, em nome de Jesus, Ele faz, porquê é que Ele não faz? Porquê é que Ele não está fazendo na igreja, nas nossas vidas? Porquê tanta luta? Porquê é que Ele não está fazendo? Será porque Ele não quer? Será porque o poder de Deus enfraqueceu ao longo destes 2000 anos, ou cerca de 2000 anos? O que é que aconteceu? Porque verdadeiramente muitos não conhecem o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. E por isso se escudam, não praticam. Tiago diz: não sejais somente ouvintes, mas ser praticantes da palavra. Então, se eu não consigo fazer, não é só declarar quando eu estou aqui em louvor: tu és santo, tu és poderoso, tu curas, tu libertas, eu declaro o nome de Jesus sobre a família, tudo certo. Isso tudo é correto. Mas será que tu estás realmente a fazer como Davi, aquela mensagem que nós ouvimos a semana passada, tu estás a enfrentar o gigante em o nome de Jesus? Em o nome do Senhor dos Exércitos? Ou tu estás a tentar fazê-lo nas tuas próprias forças? Porque tu não conheces a palavra. O Espírito Santo veio para nos ajudar. O Espírito Santo veio para trazer esta vida, esta coroa de vida às nossas vidas. O Espírito Santo veio para nos dar cura. Nós dizemos: teu nome é cura.
Quem é que já foi curado aqui? Em nome de Jesus. Quem é que já foi curado sem a intervenção de outra pessoa? Da sua própria fé. Mas porquê? Porque o conhecimento nos leva a uma ação. E essa ação, é essa ação que Cristo quer ver nas nossas vidas. E é quando nós estamos quase a romper as barreiras que o inimigo vem e tenta que nós fiquemos ainda do outro lado. E tu, para passares ao estágio seguinte, tu tens que romper as barreiras. Esta barreira, tu tens que romper a primeira barreira para passares ao estágio seguinte. Tu tens que romper a segunda barreira para continuares a continuar. Senão tu estás a marcar passo. Porque nós muitas vezes esquecemos que neste caminho há um adversário. E esse adversário, ele conhece a tua vida melhor que tu conheces a ti próprio. E ele sabe perfeitamente aquilo que tu queres, perfeitamente aquilo que tu gostas, perfeitamente as tuas fraquezas. E ele sabe como tirar da comunhão com Deus. Então ele vem e traz sorrateiramente aquilo que tu gostas, aquilo que tu queres, aquilo que tu queres ouvir e não aquilo que tu precisas para continuar o caminho. E se nós não conhecermos isto que está aqui, que é a palavra de Deus, nós somos enganados. Se nós olharmos perfeitamente aquilo que Jesus Cristo nos avisou, sendo Ele o caminho, a verdade e a vida, se nós observarmos perfeitamente a palavra de Deus, nós verificamos que Paulo teve muitas lutas, Pedro teve muitas lutas, o próprio Senhor Jesus teve muitas lutas, lutava todos os dias contra os demónios. E todos os dias ele não fugia desse confronto. Porquê? Porque nós sabemos que a nossa vida ela é uma luta constante. E por isso o Senhor Jesus é o Senhor dos exércitos. Agora, porque eu quero trazer isto tudo aqui? Nós não podemos alinear cada coisa. Nós precisamos de estudar a palavra tema por tema, verificar em que ponto, como fazê-lo, como realizá-lo, todas estas coisas. Mas no Evangelho há 4 coisas que eu encontro que trabalham em conjunto na nossa vitória. A primeira é a palavra. Se tu não conheces a palavra, tu não oras. Se tu não conheces a palavra, tu nem sabes como te dirigires ao Pai. A segunda é a oração. A terceira coisa que tu encontras é o jejum. Há muita vitória que tu só consegues através do jejum. Há muita luta contra o reino das trevas que tu só consegues com o jejum. E a quarta, há algumas vitórias que tu consegues com oferta. Vocês lembram-se daquela passagem em que o povo de Israel estava no deserto e começou a ser mordido pelas serpentes? O que é que Moisés disse a Arão? Vai depressa e faz oferta pelo povo. Há muita coisa, vai e faz oferta pelo povo. Muitas vezes, e eu quero dizer uma coisa aos irmãos, deixa-me abrir aqui um parênteses. Quando nós falamos em oferta, muita gente pensa que é só dinheiro que nós estamos a pedir. Mas eu quero te lembrar Romanos, capítulo 12. Nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é oferta. Quando tu ofereces ao Senhor do teu tempo, quando tu ofereces ao Senhor dos teus talentos, quando tu ofereces ao Senhor, pode ser tudo o que tu tens. Tu podes não ter dinheiro, mas tu ofereces ao Senhor. Então tu estás ofertando. Tu ofereces os teus próprios filhos ao Senhor. Quando tu trazes os teus filhos para ser consagrados ao Senhor, tu os ofereces ao Senhor. E diz: Senhor, eles são teus, tu nos deste, mas eu te entrego a ti. O Senhor te devolves para quê? Para que tu os conduzas nos caminhos do Senhor. E eles não se perdem. Eu às vezes pergunto a algumas mães, a alguns pais, eu pergunto: o que é que queres que o teu filho seja? Um grande mestre com um carinho muito elevado, e vá para o inferno,
ou que ele seja um trabalhador comum e vá para o céu. E no outro dia eu perguntava a uma colega minha de trabalho, perguntava assim, o que é que tu queres? Tu queres que os teus filhos sejam engenheiros, doutores, seja o que for, assim daquelas, ou o Presidente da República, qualquer coisa, mas que vá para o inferno, no final da sua vida aqui na Terra, ou que ele seja um trabalhador comum e vá para o céu? O que é que tu preferes? O que é que tu preferes? Se tu não conheces o caminho que está aqui, se tu não conheces a verdade e ensinares a verdade, para que ele viva uma vida cheia de abundância, o que é que ele vai ser? Que escolhas é que ele vai fazer? Vai-se fazer escolhas de sacrifício? Vai ler Gálatas 2:20? Já estou crucificado com Cristo e a vida que agora vivo não a vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso? É isso que ele vai fazer? Não, ele vai viver a vida dele, como qualquer outra pessoa. O que é que nós estamos a escolher? Porque é que a igreja hoje, ou a igreja de hoje, em muitos lugares, está a perder o primeiro amor, ou já perdeu o primeiro amor? E nós estamos vivendo aquela situação da igreja de Laodiceia. Está tudo bem, nós temos bens, não nos falta nada, nós pensamos que somos ricos, nós estamos tudo bem, mas Cristo está apontado atrás de um pobre, um cego e um nu. E se tu não te arrependeres e não voltares ao primeiro amor, eu te vomitarei. Eu não estarei, tu não entrarás no meu reino. E isto é muito sério nas escolhas que nós fazemos em cada dia. E voltar ao primeiro amor, para tu voltares ao primeiro amor, meu irmão, tu tens que conhecer o caminho. Para voltares ao primeiro amor, tu tens que conhecer o verdadeiro caminho de volta. De voltares ao início, de reveres todas as coisas e de processares todas as coisas de novo. De reveres as escolhas que tu fazes. Porque quantas vezes nós temos a possibilidade de trabalhar no reino, até de vir à casa do Senhor, mas hoje não me apetece. Hoje eu preciso descansar. Às vezes nós cantamos aqui, Senhor, descansarei nos teus braços. E nós, em vez de virmos à casa do Pai buscar descanso e buscar forças, ou até muitas vezes, até quando estamos doentes, e temos ainda a possibilidade de nos podermos mexer e vir à casa do Senhor buscar cura, nós ficamos em casa porque achamos que estamos doentes e não vimos buscar cura e nem pedimos oração. Ficamos caladinhos e nem pedimos oração. Onde é que está a nossa fé? Onde é que está o conhecimento do caminho? Quando Tiago diz orai uns pelos outros, Tiago diz aquele que tem fé, chama os perdidos e seja ungido. Não é o pastor que tem que tomar esta posição ou que tem que tomar esta iniciativa, é aquele que está doente. Porque Tiago diz que aquele que está doente tem que chamar a si os presbíteros da igreja e que orem e o ujam para que ele seja curado e seja salvo. Onde é que está a nossa fé? Onde é que estão as nossas práticas, as boas práticas que este caminho, esta verdade, esta vida nos dá? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Não só nós precisamos de conhecer essa palavra, mas nós temos que ser treinados, continuamente treinados, nesta palavra católica. Irmãos, igreja que não ora, igreja que não estuda em conjunto, igreja que não participa, não é igreja que cresce, não é igreja que se fortalece. Como dizia aqui o pastor Tiago, aqui semana passada, se tu comes uma vez por semana, tu não vais conseguir trabalhar a semana toda. Não? Vai? Vais? Já experimentaram fazer? Só para assim uns 3 dias de jejum. Quem é que já fez aqui 3 dias de jejum? Já fez uma semana? É fácil? Não. Muitas vezes nem um dia, não é? Mas jejum é uma arma que tu usas contra o inimigo. Nós precisamos perceber como é que o jejum funciona. Se calhar nunca estudaste jejum.
Precisamos saber os benefícios que eles trazem, não só o espírito, mas até o corpo. Sabiam que podem curar os diabetes com jejum? Alguém sabe aqui? Que o jejum é um forte remédio para curar os diabetes? Quem é que sofre de diabetes? Quem tem diabetes? Alguém tem? Então, já muita gente foi curada de diabetes através do jejum. Não é um jejum de um dia. Então, precisa ser acompanhado também. Mas isto é verdade. Não só a intervenção de Deus, mas a nossa predisposição em nos sacrificarmos. Abraão foi honrado por quê? Quando ele creu em Deus e disse: não, tu pediste meu filho, vou sacrificar o meu filho. A fé de Abraão fez com que Deus fizesse promessas que ainda hoje estão ali à vista de toda a gente. As promessas que Deus fez a Abraão, ainda hoje, nós estamos a gozar parte delas, porque nós somos salvos por causa da promessa que ele tinha feito. E através da sua linhagem ele levantaria Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós sabemos, irmãos, que há muita gente. A carta de Paulo aos Romanos ela nos indica que muita gente mudaram a verdade de Deus a mentira. Uma das grandes preocupações dos apóstolos foi cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os falsos caminhos. Cuidado. Quando João viu isso, lá na revelação do livro do Apocalipse, ele viu que a igreja iria ser influenciada por esses mestres falsos, iria ser desviada da totalidade. João chora amargamente. Ele sente as próprias dores de Cristo, irmãos, no Espírito. Ele sente, chora pela igreja, porque ele viu esse desvio da igreja primitiva. E nós hoje temos tanta coisa não para pensar neste caminho, pensar nesta verdade, pensar nesta vida a sério, mas tu não consegues pensar se tu não estudares, tu não consegues pensar se tu não tiveres homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo, revelação da palavra, para que a palavra venha revelada, ela venha revelada ao teu coração e tu possas entender verdadeiramente o que é o caminho, a verdade. Não me enganarei se disser que 50% do que me estão a ouvir amanhã não sabe qual é a mensagem que foi feita. Esta é verdade. O que eu quero dizer, não acontece só contigo, já aconteceu comigo. Não aconteceu comigo. A força que nós adquirimos de Jesus Cristo é a força da palavra. E senão, vocês têm que fazer. No Evangelho, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso 10, Paulo recomenda aos Efésios, ao escrever uma carta maravilhosa, mostra ali todo o processo de vida com Deus, a igreja deve ter. Chega ao capítulo 10 e Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu andei anos, irmãos, a olhar este verso e tentar perceber o que é que este verso é. O que é que ele nos diz? Fortalecei-vos no Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Qual é a força do seu poder? Como é que tu tens a força? Como é que tu te vais fortalecer naquele que tem a força, todo o poder, que é o Todo-Poderoso? Se tu não anuncias a palavra, se tu tens medo daquilo que a palavra diz,
Se tu há certos temas que estão aqui, tu nem queres ouvir falar. Mas é interessante. E nós estamos vivendo dias sérios, dias perigosos na nossa vida. Muitos se têm levantado. O seu próprio egoísmo, o seu próprio orgulho, a sua própria vaidade, para tentar enganar muitos. E nós precisamos de contrariar isso. Precisamos de pedir ao Senhor que Ele nos dê revelação para nós podermos estar atentos a todas estas coisas. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, é verdadeiramente. Ele é a única verdade que nós devemos viver. Ele é a única vida que realmente te traz paz, te traz consolo, te traz força. Agora, o que é que nós estamos dispostos a fazer? Tu crês nisso? Tu crês que Jesus Cristo é o caminho e a verdade? Crês realmente? O que é que tu estás disposto a fazer? O que é que tu estás disposto a deixar? A sacrificar? É benefício não só teu, benefício da tua família e benefício da comunidade em que tu estás. Porque muitas vezes nós pensamos, isso... Não. Tudo aquilo que nós sacrificamos em Deus traz benefício à tua vida, traz benefício à tua família e traz benefício ao povo, à comunidade, ao reino. Somos todos nós. Não há bênção sem quê? Sem luta e sem prova. Não há bênção sem luta e sem prova. Nenhuma. Em lado nenhum. Tu recebes uma bênção, logo a seguir tu tens uma prova. Tu tens uma prova e tu recebes uma bênção. Enquanto estiveres neste mundo e quiseres viver neste caminho, esse foi o caminho que Jesus Cristo nos mostrou. Pedro disse a Jesus nesta noite: Senhor, eu darei a minha vida por ti. Na primeira prova, Jesus, que Pedro teve, ele sabia. Vamos dizer, há coisas que estão agarradas, há ídolos que nós temos na nossa vida, e eu vou terminar. Há ídolos que nós temos na nossa vida, e nós não pensamos que os temos, que estão camuflados, que estão bem escondidos. E que nós precisamos de os trazer, deixar e destruir na nossa vida. Porque é muito sério. O que é que tu estás a escolher? Qual é o caminho que tu estás a escolher? Qual é o caminho que tu estás a viver? Muitas vezes nós vemos este versículo, dizemos Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas não refletimos sobre cada ponto. Não vamos buscar cada ponto. Esta é uma pequena reflexão. Porque se nós formos a estudar isto na profundidade, nós estaríamos muito tempo a estudar isto. Não sei quanto tempo. Então, irmãos, isto foi o que Deus colocou no meu coração para despertar a igreja. A igreja precisa de ser desperta. Precisa de despertar para este caminho, para esta verdade, para esta vida. Amém?